E aí, pessoal? Hoje eu vim falar para vocês sobre as lesões causadas por xenobióticos e por toxinas, né? Primeiro, o que é xenobiótico, né? Xenobiótico são substâncias químicas estranhas ao nosso organismo, ao nosso corpo, que podem ser encontradas no meio externo, né? Em medicamentos, em poluentes ambientais, em pesticidas e até em alguns tipos de alimentos, né? Por exemplo, que tenha agrotóxico, alguma coisa do tipo. Os xenobióticos e as toxinas podem causar lesões diferentes de acordo com a sua composição e de acordo também com a célula que ela vai atuar, né, que vai metabolizar no caso. Então, existe o dano direto ao DNA causado por substâncias alquelantes, né, que são as mesmas substâncias utilizadas, por exemplo, na quimioterapia, que causam modificações no DNA. E isso pode causar danos ao DNA. E também substâncias como o benzeno, por exemplo, podem aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio, que a gente chama pela sigla de ROS, né? Que podem danificar lipídios, proteínas e até mesmo o RNA do nosso organismo. Existem também substâncias que fazem a inibição de enzimas, né? Que são enzimas cruciais para o nosso organismo. O cianeto é uma delas, né? Que inibe a citocromo C oxidase, que vai ser crucial para a respiração celular, por exemplo. E também tem toxinas, né, que vão afetar a função das organelas, como por exemplo a mitocôndria, né, que vai afetar a função mitocondrial, levando à diminuição da produção de ATP. Então, cada toxina dessa, ela pode alterar o nosso organismo de uma forma diferente, completamente diferente. E é importante que a gente saiba e conheça, né, qual foi o xenobiótico, a substância, a toxina que foi utilizada para que seja tomada a devida providência, né? Existem outros tipos de xenobióticos que também são muito comuns, né, e talvez comuns aí ao meio ambiente, né, que são, por exemplo, os metais pesados, né, como chumbo e mercúrio, e eles podem causar danos renais, podem causar danos neurológicos, danos hepáticos, por causa que é o fígado que vai tentar metabolizar esses metais pesados na intenção de desintoxicar o nosso organismo, né. Existe também aí os pesticidas, né, como o DDT. Eles são disruptores endócrinos, né? Eles têm um efeito bloqueador endócrino, digamos assim. Eu posso estar explicando isso em outro vídeo depois, né? Além disso, eles também têm um efeito neurotóxico, né? Um efeito danos neurológicos. Existem também os solventes orgânicos, né? Como o benzeno, que podem causar efeitos, né? Danos ao sistema hematopoético, né? E para lidar com esse tipo de substâncias, toxinas, xenobióticos, que são agentes externos ao nosso organismo, que são prejudiciais, o corpo ele tem mecanismo de defesa, de metabolização, como eu falei, por exemplo, o exemplo do fígado, né? Então, é uma forma de lidar, né, com essas toxinas, com esses agentes externos. Então, uma das maneiras de se lidar com isso que o nosso organismo produz é a biotransformação hepática, né? Como eu falei. O fígado, né? O fígado ele vai converter o xenobiótico, o agente, a toxina, em uma substância mais solúvel, né? Mais solúvel e menos tóxica, né? Através das enzimas, né? Que o fígado tem, vai tentar fazer com que esse xenobiótico, essa toxina, ela fique mais solúvel, na tentativa de ser mais facilmente excretada. Então, um dos mecanismos de defesa é o sistema hepático, né? A biotransformação hepática, que é através do nosso fígado. Existe também um sistema que nosso corpo tem, que é o sistema antioxidante, né? Que enzimas, por exemplo, como a superóxido dismutase, é o SOD, se eu não me engano, elas fazem a catalisação, né? Dos agentes externos, né, e neutralizam, né, esses superóxidos, né, essas enzimas. E também tem a reparação do DNA, né? Existem mecanismos para corrigir e reparar o DNA, né? O dano causado no DNA, né, através desses xenobióticos. E as consequências que esses podem causar são diversas, né? A depender do grau, da quantidade, do tipo de xenobiótico, pode causar câncer, pode causar doenças neurodegenerativas, podem causar doenças gastrointestinais, como por exemplo doença de Crohn, podem causar úlceras, doenças cardiovasculares, né? Uma inflamação crônica. Então, diversos problemas podem derivar desses xenobióticos. E existe também
um dado, né? Eu não vou saber falar certinho agora, mas a concentração de plástico, de microplástico, presente nos testículos masculinos na França é gigantesca, justamente por causa da presença desses xenobióticos, que estão muito presentes em embalagens de água, de bebidas no geral. Então, é importante a conscientização disso para que a medicina ela consiga fazer um direcionamento de como tratar, de como agir, de como prevenir essas doenças, essas intoxicações por xenobióticos e por toxinas. Então, é isso. Valeu, tamo junto.